Prosseguindo no estudo da arqueologia do mundo bíblico 1, vamos agora à lição 4, o item 25 do nosso material didático, que diz o primeiro calendário. Bom, então estamos observando uma cronologia bíblica, comparando ela com a cronologia da arqueologia, ok? E segundo esses achados da arqueologia, próximo de 2773 a.C., cerca de 280 anos após o governo de Jer, daquele faraó que eu mostrei para vocês que era um faraó de destaque, né? Ou seja, uma pessoa que já tinha um reino, né? Antes dele, cerca de 100 anos antes dele, o faraó Narmer, Narmer foi o primeiro faraó, o homem que organizou tudo, ali próximo de 3200 a.C., aí depois veio esse faraó Jer, e agora aparece, cerca de 280 anos depois dele, o primeiro calendário, ou seja, a arqueologia encontra alguma coisa descrevendo o estudo dos astros para eles poderem ver o tempo de plantar. E como eu disse para vocês no outro vídeo, isso é que causará idolatria ao sol, porque eles verão que esse calendário, que é fundamental para o cultivo do solo, esse calendário, ele depende do sol e depende da lua. Então eles vão começar a adorar o sol e a lua. Pois bem, eu aproveito aqui, dá para ficar como uma citação de um livro da arqueologia, né, um livro bem interessante que eu já recomendei a vocês, está lá nas referências bibliográficas, é a História do Egito Antigo, de Nicholas Grimas, é um livro bem respeitado, e ele, como eu estou fazendo uma comparação com datas, então eu estou pegando, de onde eu estou tirando também essa data da arqueologia, né? Então tirei desse livro, História do Egito Antigo, de Nicholas Grimas, que ele diz, 2773 parece ser um bom tempo de partida para a criação do calendário, quando eles começam a encontrar, né, alguns achados indicando um controle de tempo, que é um calendário para ele, né? Depois vai mostrar que os sumérios, eles é que, por exemplo, desenvolveram, dividiram a Terra em 360 graus, né? A abóbora terrestre em 360 graus. Esse povo era assim inteligentíssimo, né? Ou seja, eles serão mais avançados, mas aqueles que habitam no Egito, eles também terão um avanço, tanto que eles vão conseguir inventar um tipo de escrita, né? Isso depende também de uma inteligência. E a escrita egípcia antiga, ela é bem interessante. Nós veremos no livro 2 que a escrita egípcia, ela foi a escrita utilizada para, a partir dela, gerar a escrita alfabética. Essa é uma das teorias sobre a origem da escrita alfabética, né? Nós veremos isso no livro 2 de arqueologia. O comentário do livro prossegue. As duas civilizações de Kendir, aquela que é os descendentes de Sete, né, os civilizados, e Quemete, os descendentes de Caim, já desenvolviam espécies de calendário, pois este era fundamental para o cultivo do solo. E lembrando, a população está crescendo. Aqui, se nós estamos tratando de 2700 antes de Cristo, isso significa 1300 anos da criação de Adão. Você veja, o Brasil, a população do Brasil que é hoje, depois de 500 anos. Agora você pegue aquela população que vivia muito mais do que o ser humano vive hoje. Hoje a nossa média de vida está em 70 anos. Né? Aqueles homens, antes do dilúvio, eles viviam 300, 500 anos. Então a Bíblia só diz que eles tinham filhos e filhas, e assim poderiam ter muitos filhos, e eles precisavam de mão de obra para o cultivo do solo. E depois precisava até de mão para poder se proteger contra invasões de inimigos, né? Porque é o que nós vimos na terra de Quemete, entre os descendentes de Caim, e logo veremos entre os descendentes de Sete também. Então, eles, 1300 anos até esse primeiro calendário, quantas pessoas já existiam no mundo? A civilização devia estar muito desenvolvida. O crescimento era
proporcionalmente falando, maior do que o crescimento da população hoje, de homens que vivem menos. Antes do dilúvio, tudo indica que a humanidade tinha uma saúde muito superior à nossa, tanto que viviam mais. Okay? E certamente tinham uma inteligência muito superior à nossa. Seguindo essa possibilidade que eu coloco para vocês, nós veremos, segundo a cronologia bíblica, o dilúvio ocorre próximo de 2300 a.C. Segundo a arqueologia, aquelas pirâmides, aquelas grandes pirâmides do Egito, elas foram construídas em 2500, ou seja, cerca de 200 anos, 150, 100 anos antes do dilúvio. E é interessante perceber que a ciência diz que hoje eles não têm capacidade de construir uma pirâmide daquela no tempo que aquele povo construiu, que teriam sido 20 anos. Eles dizem, hoje nós não teríamos condições de construir uma pirâmide dessa. Então aquele povo antediluviano, eles tinham uma inteligência espetacular. Isso é algo que nós vamos enfatizar em diversos momentos. Uma inteligência que não era comum ao homem depois do dilúvio. Eu falo até por Noé construir a arca. Você pode acreditar que Deus fez um milagre para aquela arca, vamos dizer, ficar ali intacta durante todo aquele tempo. Mas com certeza também Noé usou uma tecnologia avançada. Os homens daquela época tinham tecnologia, estou falando de 2500 a.C., quando Noé, mais ou menos nessa época, está começando a construir a arca. E os egípcios estão construindo as pirâmides. A época, na cronologia, é mais ou menos essa. Tá bom? 2400, 2500, Noé está construindo a arca e os egípcios estão construindo as pirâmides, comparando cronologia bíblica com cronologia egípcia. O que os egípcios fizeram, o que os habitantes da terra de Quemete fizeram, os homens não fazem hoje. E os sumérios têm conhecimento deles que se perderam, que a humanidade só foi descobrir agora no século XX, 1920, que eles conseguiram identificar um corpo celeste chamado Plutão. E agora a arqueologia encontrou que entre os sumérios Plutão já estava anotado há muito tempo. Como explicar isso? E outras coisas, eles já tinham anotado Urano, Netuno, coisa que o homem só foi anotar agora com o uso do telescópio, o que aquele povo tinha. Então estudar os sumérios é algo interessantíssimo, tanto os sumérios quanto os que habitavam na terra de Quemete. Naquele período, antes de 2300 a.C., eles construíram coisas que o mundo até hoje fica espantado, ou seja, faz sentido o que a Bíblia diz, inclusive dizer que naquele período haviam gigantes na Terra. Nós veremos, inclusive, que foram achados túmulos de gigantes, é muito significativo. E encontrado o túmulo de gigantes naquelas pirâmides construídas lá próximo de 2500 a.C. Foram encontrados túmulos de gigantes nela. Olha que coisa interessante. E entre os habitantes também da Mesopotâmia, os sumérios, vão encontrar também personagens que parecem ser gigantes também. Nós veremos mais à frente. Bom, o comentário prossegue. Resumindo a história da humanidade até esse momento, ou seja, nós estamos estudando que 2700 a.C. é uma data importante porque percebe-se que a humanidade já tinha desenvolvido um calendário. E esse calendário é algo fundamental para você conseguir viver bem, cultivar o solo, plantar, conseguir o alimento certo. Se me pegar e me colocar no interior sem nada para eu ler, sem alguém para me dizer, eu vou estar plantando na época errada e aí não vou conseguir colher direito, até que eu vou conseguir um método de organizar o tempo. Eu percebi que num determinado ano, uma determinada semente se desenvolveu melhor, ou que plantou em abril. Tudo isso faz uma diferença. Quem vive no interior sabe disso. O meu pai, ele dizia, tinha uma época certa para plantar, e hoje em dia, claro, a ciência comprova isso, né? Tá bom? Então, eles conseguirem organizar um calendário significa um grande avanço na história da humanidade, ou seja, 1300 anos depois da criação de Adão, nós vemos cidade existindo há cerca de 600 anos,
Lembre-se que as cidades começaram lá em 3.300 a.C. Nós estamos falando de 2.700. Então as cidades já existiam há 600 anos. Gente, é mais do que o tempo de existência do Brasil. Para nós vermos como a civilização antediluviana era desenvolvida. E não é como os arqueólogos falam, que eles simplesmente desprezam, como se antes do dilúvio não existisse nada, e como se a Bíblia dissesse que a vida começou, as grandes cidades, depois do dilúvio. Não. O tempo que a Bíblia dá antes do dilúvio e a quantidade de tempo que as pessoas viviam gerou uma civilização muito grande. Bom, eu apresentei aí uma tabela com um resumo para vocês. Olha, 4.400 a.C., a criação de Adão. 3.300 a.C. surge a civilização de Quengir, ou seja, os sumérios, que são os descendentes de Sete. E 3.200 a.C. surge a civilização da terra de Quemete, o futuro Egito. Tá bom? Ou seja, passaram-se cerca de 700 anos para a formação da civilização. 700, 800 anos para a formação da civilização. E aí veja, agora o item 26 no nosso material didático, falando de uma data um pouquinho depois da criação do calendário. Estou seguindo a cronologia da arqueologia. A arqueologia fala de 2773 para a organização dos primeiros calendários. Bom, cerca de 73 anos depois, estamos contando em ordem decrescente, né? Em 2700 a.C., já se destaca uma cidade chamada Uma. O rei dessa cidade era chamado Uzungal. Isso próximo do ano 2700 a.C. Essa estela que eu mostro aí para vocês, desse achado da arqueologia, é chamada de estela de Uzungal. Quem era o Uzungal? Ele era então já um homem de destaque. Havia uma cidade que estava se destacando, chamada Uma, e ele era rei da cidade de Uma, próximo de 2700 a.C. Uma das grandes cidades da Suméria, e preste atenção, cerca de 400 anos antes do dilúvio. Por quê? Estou pegando um número redondo, que o dilúvio, sempre para você poder guardar, ele ocorreu próximo de 2300 a.C. Pela cronologia bíblica, o dilúvio ocorreu próximo de 2300 a.C. Não podemos fazer como aquela Bíblia da CPAD vergonhosa, que por conta dessa divergência de datas, eles colocaram que o dilúvio ocorreu num tempo insondável. Não, a Bíblia estabelece uma cronologia próxima. Tá bom? Nós conseguimos números aproximados, e próximo de 2300 a.C. Se o Uzungal viveu lá próximo de 2700 a.C., significa que ele viveu próximo de 400 anos antes do dilúvio. Ok? Nesse momento, Noé já tinha nascido. Nós vimos que Noé nasceu 600 anos antes do dilúvio. Né? O item 27 do nosso material didático diz estandarte de Ur. Interessante que Ur é uma cidade importante, e a arqueologia fala das várias fases de Ur, que eles percebem que a cidade ela foi habitada em tempos antigos, em momentos diferentes. Ou seja, a explicação interessante desse tópico que nós teremos agora é que a cidade de Ur ela foi habitada antes do dilúvio, pela cronologia da arqueologia, batendo com a cronologia bíblica. Veja o que eu coloquei no livro, datado de 2700 a.C. Essa já era uma cidade de destaque antes do dilúvio, e ela será habitada depois do dilúvio por Abraão. E a arqueologia diz realmente que Ur ela foi habitada em dois períodos diferentes. Eles encontram como se não fosse a mesma civilização. Ok? Esse período de cerca de 3.000 até 2.300 a.C., e depois um período de cerca de 2.100 até períodos aí depois bem recentes. A cidade de Ur vai ser encontrada até acho que no ano 1500 a.C., ainda vai ser muito citada. Então o comentário no material didático diz: datado de 2700 a.C., o que é esse estandarte? Logo, cerca de 400 anos antes do dilúvio.
1.300 anos após a criação de Adão e cerca de 600 anos após o surgimento da civilização suméria. Tudo para vocês poderem guardar, ou seja, essa civilização suméria, ela já existia há 600 anos, mais tempo que a existência do Brasil. Então, qual era o tamanho dessa civilização nesse momento? Talvez fosse compatível com a população do Brasil, poderia ser uma civilização muito grande. O comentário prossegue. O renomado arqueólogo inglês Leonard Woolley, ao escavar a cidade de Ur dos Caldeus, mostrou ao mundo os sacrifícios humanos que aconteciam naquela cidade. Agora preste atenção. Esse achado aqui é entre os sumérios. Veja, em escavações em local que foi identificado como cemitério real, foi encontrada uma peça que foi nomeada Estandarte de Ur. Este estandarte com 4 faces revela a captura de inimigos e o seu sacrifício. No quadro superior, vemos a figura maior ao centro, que representa o rei recebendo os inimigos capturados, que aparecem nus em sinal de vergonha, e à esquerda, os seus soldados e o carro de guerra. Então vocês podem ver mais ou menos desse desenho que está aí no livro, a parte de baixo, os carros de guerra, e a interpretação que os arqueólogos observam é realmente de sacrifício humano. E a época que esse estandarte foi datado, 2700 a.C., ou seja, 400 anos antes do dilúvio. O comentário prossegue. No quadro central, os soldados à esquerda conduzindo os capturados, representados à direita, ao rei, ou seja, ele vai apresentar os capturados ao rei. No quadro inferior, os carros de guerra passando sobre os inimigos derrotados. Os sacrifícios de Ur aconteciam em momento de morte de um membro da família real ou em celebração pela captura de inimigos. Aí essa ilustração que eu tirei da internet, exatamente tratando dessa guerra, né, do estandarte de Ur. Criaram essa arte na internet, eu coloquei o site aí, bem interessante, se vocês quiserem ver o artigo. Eles não têm essa visão antediluviana, né? Mas é bom estudar da história em geral de Ur dos Caldeus e dos Sumérios. O comentário prossegue. Patrick Tierney, esse homem, ele escreveu um livro, eu botei aí no rodapé do livro de vocês, O Altar Supremo, uma história do sacrifício humano. Então, ele fala do sacrifício humano em tempos antigos, tá bom? Infelizmente, depois do dilúvio, os descendentes de Cã, que vão habitar o Egito, vão reativar essa prática. Nimrod vai levar essa prática para a Mesopotâmia e vai implantar lá em Babel. Nimrod saiu da região dos descendentes de Cã, no norte da África, no Egito, e vai levar também o sacrifício humano, porque isso vai ser encontrado entre aqueles povos de onde Deus vai tirar Abraão. Então, ele relata texto do historiador grego Pausânia, em que este visita o templo de Zeus e toma conhecimento de um sacrifício que ele define como inominável sacrifício, que teria sido instituído por um povo que eles definem como mais velho do que a lua. Essa pode ser uma referência aos povos antediluvianos, ou seja, eles tratavam de povos muito antigos, né, que já faziam o sacrifício humano. Então pode ser o povo pós-diluviano, porque aí a Torre de Babel ela vai aparecer cerca de 2100 a.C., ou seja, 200 anos depois do dilúvio. Lembrando que o dilúvio ocorre próximo de 2300, a Torre de Babel é próximo de 2100 antes de Cristo, tá ok? E aqui nós já estamos encontrando em 2700 a.C.
Não, ou seja, cerca aí de 600 anos antes de Babel, que já vai ser depois do dilúvio. E aí eu comento, o comentário do material didático prossegue. Em 2700 a.C., 6 cidades se destacavam na Suméria: Eridu, Nippur, Uruk, Ur, Kish e Lagash. Bom, o que a arqueologia fala que nesse período essas cidades se destacavam. Isso será importante porque outras cidades vão começar a se destacar nessa região e vai começar a surgir guerras entre uma cidade e outra, ok? Bom, aqui nesse quadro que nós estamos vendo, já havia domínio, já havia opressão. Então nós não temos como afirmar se os habitantes da terra de Kemet, que estão próximos, por exemplo, de construir as pirâmides, 2700, nós veremos que eles estão para começar a construir as pirâmides. Então não sabemos se são eles que estão invadindo, se está havendo uma mistura. O fato é que tem violência e idolatria entre os descendentes de Sete. O que parece são as próprias cidades descendentes de Sete, que uma começa a guerrear contra a outra. Bom, depois eu coloquei um mapa para vocês, onde eu posiciono ali, mais ou menos, segundo o que a arqueologia me diz, ok? Onde ficavam essas cidades, ok? Então, coloquei ali a cidade de Quicho, mais acima. Um pouquinho abaixo dela, coloquei o Éden na parte superior desse gráfico, para vocês saberem aonde, segundo a Bíblia, ficava o Éden, onde nasce o rio Tigre e Eufrates. Essas duas linhas azuis são os rios Tigre e Eufrates, ok? Os sumérios viviam nessa região ao sul, ali entre os rios Tigre e Eufrates. Pois bem, então, a cidade de destaque era a cidade de Quiche, depois a cidade de Nippur, depois a cidade de Lagash, a cidade de Uruk, à esquerda dela, a cidade de Ur e Eridu. E essa uma que não era uma cidade de destaque, mas nós já observamos que ela aparecia também. E ela é importante nós citarmos porque ela vai ser uma das cidades dominadas, né? E então já vai existir entre os descendentes de Sete. Vamos atacar a cidade vizinha, vamos fazer escravos, né? Vamos tomar a riqueza deles. E isso acontecia entre os descendentes de Caim, porque Narmer, tudo indica, era um descendente de Caim. Ele atacou as outras cidades, dominou, né? Já formou um reino, e isso em 3200 a.C. Aqui entre os descendentes de Sete, parece estar ocorrendo ali em 2700 a.C., é a data desse achado, né, na cidade de Ur, chamado de Estandarte de Ur. O item 28 do material didático fala também de um cemitério de Ur. Essa cidade de Ur em destaque tem um cemitério encontrado pelo arqueólogo Leonard Woolley. Esse arqueólogo, ele encontrou lá nesse cemitério diversos objetos, inclusive, por exemplo, uma harpa. Ou seja, tudo indica que eles já praticavam um culto aos ancestrais, né? E além de praticar esse culto aos ancestrais, talvez eles tivessem já com um pouco da religião dos habitantes da terra de Kemet, porque o povo que vai construir as pirâmides, os descendentes de Caim, né, o que eles acreditam? Eles acreditam que na outra vida eles precisam de coisas dessa vida. Então, por isso, eles enterravam até as esposas dos faraós, enterravam a riqueza com os faraós. Aquelas pirâmides, uma das questões eles diziam que eles iam precisar daquilo na outra vida. E também a múmia do faraó não poderia ser destruída, né? É uma outra questão. Mas talvez eles colocarem uma harpa para dizer, isso aqui é para o morto continuar louvando os deuses na outra vida, né? Então ele já estava com uma religião parecida com a dos habitantes da terra de Kemet. Eu falo parecida
porque na terra de Quemete essa religiosidade pagã foi manifestada antes. Nós vimos que lá em 3200 eles já eram totalmente pagãos. O primeiro achado da arqueologia deles já tinha uma divindade no topo daquele achado. Bom, além dessa harpa, também uma outra figura que eles acharam, joias, né? Como que de uma rainha. Acredita-se que a rainha Puabi tenha vivido próximo do ano 2700 a.C. Corrijam aí que acho que teve algum livro que saiu em 1700 a.C. Na verdade, 2700 a.C., estamos falando antes do dilúvio. Em seu túmulo, no cemitério real de Ur, foram encontradas muitas joias, como pode ser visto na figura acima, indicando a riqueza dessa cidade. Poderia ser riqueza só pelo comércio, mas infelizmente já estava indicando que essa cidade ela era rica e ela oprimia outros povos. E por que se oprimia? Por que escravizava? Por que matava? O histórico da humanidade nós sabemos, era obrigar a pagar tributo. Eu sou mais forte do que você, nós temos muitos soldados, se você não nos pagar tributo, nós vamos invadir, vamos destruir a cidade. Os mais fracos pagavam tributo. Israel pagava tributo aos romanos, pagou tributo aos gregos. Isso era um padrão no mundo antigo. Isso já existia entre os descendentes de Sete. Esse padrão nós vamos conhecer depois do dilúvio. A história conta, a Bíblia fala de Nimrod. Nimrod fez isso depois do dilúvio. Mas o mesmo acontece aqui antes do dilúvio. Então nós estamos estudando os descendentes de Sete e vendo que eles estavam totalmente pervertidos. O comentário prossegue. O cemitério foi escavado pelo arqueólogo inglês Leonard Woolley entre os anos de 1927 e 1928, da era cristã, claro, depois de Cristo, ok? Para não confundir, tá bom? Então, eu coloquei como uma referência também, para se vocês quiserem se aprofundar na arqueologia, estudar a vida desse homem e os trabalhos